Você consegue colocar a criatividade, a inspiração no calendário? Eu sou a Sheilis Manioto, esse é o Lua Sheila e hoje eu quero conversar com você sobre isso. Desde que eu comecei a procurar uma maneira de integrar, acreditar no processo de inspiração como uma possibilidade de estar na vida o tempo inteiro, eu comecei a usar estratégias, né? Então eu fui procurar primeiro, assim, não quero dar spoiler, mas eu fui procurar primeiro dicas de produtividade, pensando que se eu organizasse a minha agenda, se eu conseguisse colocar ali um espaço para ser criativa diariamente, isso ia resolver. E aí eu fui lá, coloquei na agenda, coloquei lá das 14 às 16 ser inspirada e não consegui simplesmente. Na verdade era pior, porque além de eu não conseguir criar naquele momento que eu marquei pra criar, eu ainda por cima ficava com uma coisa. É como se eu tivesse tentando fazer um motor funcionar, sendo que ele não tinha combustível. Não sei se isso faz sentido, porque nem dirigir eu dirijo. Eu fiquei ali tentando fazer esse motor funcionar. Começou a enfastiar meu corpo, começou a me dar uma agonia, uma frustração, uma exaustão misturada. Enfim, um negócio que eu falei, não deu certo, né, querida? Não deu certo. Comecei a pensar por quê, né? Por que diabos não deu certo? Querendo ou não, se a gente começar a pensar, essa coisa da produtividade, ela tá muito voltada por uma certa cultura, né? Uma cultura do tempo, que tem que ser o tempo inteiro, dedicado a alguma coisa que vai ser objetiva, produtiva, né? E que não leva em consideração algo que é fundamental pro processo criativo, que é o nosso mundo invisível, né? A nossa imaginação, o nosso corpo dentro. E só pra lembrar, pra comentar com vocês, que esse processo tem a ver com uma ideia de corpo, né? Que é um corpo máquina, né? Então, quando a gente se exige essa performance, a gente exige que o nosso corpo atenda a uma ideia que fizemos e que fizeram pra gente, né? Do que é ser uma pessoa bem-sucedida e do que é ser um artista, que é ir lá e conseguir criar na hora que você marcou pra criar, por exemplo. Isso é uma visão muito específica de um corpo que é máquina, que tem que obedecer, e está muito associado ao mundo do trabalho, como o capitalismo entende, né? Que é um corpo que precisa servir ao trabalho, precisa trabalhar a qualquer momento e, portanto, não tem essa de ritmo interno. Esse corpo é máquina e precisa produzir, né? E a gente se colocar, a gente se entender dentro dessa lógica, dessa mitologia capitalista de que o corpo não tem um tempo interno, de que a gente, na verdade, é tudo frescura, para com isso, coisa da sua cabeça e tudo mais, isso vai minando qualquer processo que necessite desse mundo interior atento, desperto e vivo, né? O processo de se exigir produtividade constante, exigir para o nosso corpo que ele não tenha o próprio tempo dele, é um processo de morte desse espaço interior. Chega uma hora que a gente passa a não ter mesmo esse espaço interior. Ele é tão pequenininho que parece que ele nem existe. Que é aquele momento em que a gente sente que não tem saída, sabe? Você tá nesse mundo e você pega e olha em volta e fala, cara, é isso, não tem mais pra onde ir. Mas tem pra onde ir, no mínimo, pra dentro, né? E não tô falando de se esconder lá dentro, não. Tô falando de integrar o nosso universo de dentro com o nosso universo de fora, porque é assim que acontece, né? A gente tem uma cultura que nos educa a entender o fora como só fora, como se a nossa compreensão, o nosso universo interno não tivesse impacto sobre esse mundo que a gente tá vendo fora. Isso empobrece as nossas opções, porque a gente sente que muitas vezes que não tem saída, que não tem outro mundo para ser criado, por exemplo, e deixa a gente super frustrado, porque a gente também acredita que isso que a gente tá vendo fora não tem nada a ver com o que a gente tá vendo dentro, a tal ponto que aquilo que a gente tá sentindo dentro é uma miragem. Então a gente basicamente se entende como uma miragem, entende todo o nosso universo interior como uma miragem. E isso tira apenas metade do que é existir. Então, sei lá, eu recomendaria não. Eu contava pra mim essa história em que se eu fosse, assim, bastante dedicada, se eu quisesse mesmo, eu ia conseguir cumprir ali uma rotina que eu colocasse pra mim, e que isso ia ter efeito, inclusive, na minha criatividade. Então, que eu ia conseguir ser criativa dentro desse contexto de me colocar uma rotina. E quando a gente se coloca uma rotina, a gente também se coloca uma identidade, né? Que é uma versão da gente que é capaz de cumprir aquela rotina. Então, eu falava, não, tem essa versão de mim, tem essa parte de mim que consegue ir lá e, das 14 às 16, ser inspirada, estar inspirada, ser criativa. É muito frustrante quando a gente percebe que isso não é real, porque é um processo de morte também, né? Pra mim foi uma descoberta imensa. Perceber que não, eu não tenho essa versão, eu não tenho uma versão em que eu simplesmente vou lá e marco e a criatividade acontece. Por outro lado, nessa busca veio com muita clareza pra mim o quanto a gente não compreende o processo criativo de maneira
plena, né? A gente acha que o acontecimento criativo é só aquele momento em que a coisa, pum, aparece à nossa frente, que a gente escreve, em que a gente traz, né, pra esse mundo aqui, em que a coisa de alguma forma aparece nas nossas mãos. E essa parte sim a gente consegue colocar no calendário, mas tem todo um movimento de nascimento e morte que acontece para que um momento de inspiração irrompa, que a gente não leva em consideração normalmente, né? Porque dentro da nossa cultura só o que é a produção que é levada a sério. E aí isso deixa a gente frustrado, né? Então, quando eu fui atrás de entender que esse processo da criatividade, na verdade, era um movimento cíclico, no qual essa produção era um ponto, mas tinha lá todo o processo para chegar até ali, como uma planta mesmo, né? A gente entende que a planta existe quando a gente vê na nossa frente, mas ela já está acontecendo ali embaixo da terra desde o momento em que ela é semente, né? Desde o momento em que as coisas morrem na terra para virarem adubo para aquela planta. Então tem um processo interior que a gente é acostumado a não imaginar, e que imaginar é fundamental para a gente ser inclusive mais compreensivo com o nosso tempo de criação e com o fato de que você pode sim colocar no calendário a parte produtiva sem nenhuma frustração, mas dificilmente você vai conseguir colocar no calendário só a parte produtiva e ser efetivo no seu processo de conquistar a autonomia sobre a sua inspiração, sobre a sua criatividade. A gente se acostuma a ter uma relação de amante ali com a criatividade, então naquele momento escondido, no momento que sobra depois de um dia inteiro cansado, mas vai lá e não, eu vou conseguir, vamos lá, vamos viver essa paixão aqui, você e eu, caderninho. E quando veio o tempo, quando fala, não, toma aqui, você pode, por exemplo, nas férias, ou enfim, no seu final de semana, olha aqui, você tem todo o seu final de semana pra cuidar disso, ou uma vida que você decide, faz um plano, você planeja, consegue se dedicar à criatividade, toma aqui, você tem todo o tempo do mundo pra ser criativo, seja bastante criativo, e aí, pum, parece que não tem tempo nenhum. A gente entende a criatividade na nossa cultura, a inspiração é uma espécie de acaso, né? Não à toa, durante muito tempo, ela foi entendida como um raio que atinge, né, o nosso corpo. E não como um processo, um estado, né, do nosso corpo, que a gente pode inclusive conquistar e ganhar autonomia sobre. Então, a gente fica dependendo de a vida, no processo dela, criar as condições necessárias para que, num determinado momento, essa inspiração nasça. E quando a gente está dedicando toda a nossa vida para o processo de criação, a gente não se expõe a situações que ao acaso ou intuitivamente podem estar criando as condições para a inspiração nascer. É ainda mais importante que quando a gente está querendo se dedicar mais tempo àquilo que a gente ama fazer, que a gente quer fazer, ou mesmo quando a gente vai dedicar aquele tempo, por exemplo, do final de semana para esse processo, que a gente entenda como funciona, né, a criatividade, como funciona dentro do nosso corpo, o estado de inspiração, para que a gente não acabe, sei lá, refém mesmo dessa ideia de que é só um acaso. Então, puxa vida, hoje eu tenho o dia inteiro para criar, mas não é possível, não tem como, porque não chegou o envelope com a criatividade, não chegou pelo correio hoje, então fazer o quê? Ou então a outra coisa também que acontece muito, que é ficar forçando ali, como se a criatividade fosse uma laranja pra gente espremer, né? Então a gente fica ali apertando, não vai, vou conseguir agora, eu tô no tempo, esse é o momento, eu preciso fazer, precisa acontecer agora, vai, aí vira uma pressão que você coloca sobre você mesmo, e aí pode reparar que a gente fica inclusive igualzinho quando alguém pressiona a gente, porque tem alguém pressionando a gente, somos nós mesmos. Então a gente pressiona, espreme. E, assim, basicamente a inspiração é o contrário disso, né? Daí a gente fica puto com a gente mesmo, ou então a gente procrastina, e aí a gente fica frustrado, né? Essa frustração tem origem num treco muito profundo, que é essa ideia de que se a gente forçar bastante a gente mesmo, a gente vai conseguir performar ali uma certa identidade, né? Então, se eu ficar me enchendo o saco, eu vou conseguir ser a pessoa que senta e escreve na hora que tem que sentar e escrever, na hora que colocou no calendário e pronto, né? Como se você pressionasse, assim, se você apertar o suficiente a laranja, vai espremer, então vamos lá, eu só não tô apertando com a devida força, né? E aí fica parecendo que a criatividade também pode ser resultado de determinação, de pressão, de estresse, né? Como se a gente fosse ser constrangido por a gente mesmo a criar. E é justamente nesse ponto, e em toda a vida que quer ser um pouco mais inspirado, um pouco mais leve mesmo, que vá num fluxo, enfim, alinhado com quem a gente é. Qualquer vida que se propõe a isso não vai poder ser carregada assim no chute, sabe? Tipo, vai, faz. Não dá pra fazer, não dá pra ser assim, se a gente quiser essa leveza, né? O caminho pra encontrar autonomia, pra nossa inspiração, passa por entender e conseguir afetar
como uma bruxa mesmo, o nosso ritmo interno e não impor um ritmo externo, né? E aí a grande questão passa a ser não mais como me forçar, como me constranger a ficar inspirada, e sim, peraí que eu anotei, como encontrar meu caminho para uma vida cada vez mais inspirada e também como conciliar o tempo interno da inspiração com o tempo externo da produtividade, a vida no calendário.